É Tudo Verdade 2021, 26º Festival Internacional de Documentários. Os melhores documentários do Brasil e do mundo em mostras competitivas e programas especiais. Gratuito e online para todo o país. De 8 a 18 de abril. Confira a programação em www.etudoverdade.com.br. Oi, bem-vindo à 26ª edição do É Tudo Verdade, Festival Internacional de Documentários. Eu sou a Patrícia Rebelo, participo da Comissão de Seleção dos Curta-Metragens Nacional e Internacional, e é um prazer enorme para mim estar aqui recebendo os realizadores desses 3 grandes curta-metragens, que são Ser Feliz no Vão, do Lucas Rossi, Cartas de Brasília, da Larissa Leite, e Coleção Preciosa, da Raíza Coelho e do Felipe Gama. Eu vou pedir agora para cada um deles se apresentar e apresentar os seus filmes rapidamente para a gente começar esse bate-papo. Lucas. Então, bom, parabéns a todos os outros realizadores que estão aqui. Obrigada, Patrícia. Obrigado ao Festival Tudo Verdade por ter selecionado Ser Feliz no Vão. Estou muito feliz com essa seleção, porque eu frequento o festival há muitos anos, desde que eu vim de Piracicaba para o Rio. Então, tem uns 10 anos que eu acompanho o festival, 12 anos que eu acompanho o festival. Então, para mim, está sendo muito simbólico estar participando aqui dessa edição. Então, eu queria agradecer e desejar vida longa ao festival, que aconteçam tantas outras edições. Sobre o Vão, o filme basicamente, assim, né, em resumo, o filme é um ensaio sobre o racismo na cidade do Rio, e, ao mesmo tempo, é também uma exaltação à cultura negra no Brasil e no mundo. Então, a gente se utiliza ali de material de arquivo para mostrar a beleza do povo negro, exaltar a cultura negra e trazer vozes da diáspora para, enfim, dialogar ou até mesmo questionar, né, essa sociedade carioca burguesa que traz ali o racismo à tona no filme. Acho que é isso. Muito obrigada, Lucas. Eu queria agora que a Larissa Leite falasse um pouquinho dela e do filme dela. Olá a todos, é um prazer estar entre vocês. É uma honra participar também do festival. Tudo Verdade, eu acho que é um grande festival, não só no âmbito do documentário, mas em relação ao cinema como um todo, tanto no Brasil quanto no mundo. E só um registro, acredito que vem prestando um papel muitíssimo importante nesse momento de pandemia, em que vocês articularam a continuidade da programação, nesse momento em que tanta gente precisa de acesso aí à cultura, vocês estão levando o audiovisual mais longe ainda. Imagino que tenha crescido aí o acesso desde a última edição, né? Apesar disso ter sido causado por uma pandemia, imagino que possa até ter uma continuidade esse formato online, poderia ser uma coisa híbrida quando for possível retornar presencial. Para mim é uma felicidade imensa estar aqui. Eu sou brasiliense, eu sou jornalista e esse é meu filme de estreia, então eu sou uma cineasta estreante com esse filme. Então é uma grande honra estar participando do festival no meu primeiro filme. E é um filme que eu acho que aborda um tema em comum com outros filmes aqui da sala, que é o tema da memória. Eu quis revisitar esse tema a partir de cartas que eu recebi do meu pai, que foram cartas que ele trocou com os familiares dele, especialmente com 12 irmãos, ao longo da migração deles do interior do Maranhão para Brasília. E aí, a partir desse material, eu vislumbrei realmente um roteiro cinematográfico, porque eles davam pistas, né, de fato, locações em Brasília, espaços onde eles estiveram, espaços que foram importantes não só para eles, como para a formação da identidade da própria cidade. Então, eu enxerguei esse material como documento não apenas familiar, como documento histórico, e quis trabalhar um passeio afetivo pela cidade a partir das memórias dele. Então, a gente colocou ele em cena, realmente trabalhando esse tema das cartas ao longo do filme. Trabalhamos muito com a direção de arte nesse sentido de que a gente propôs uma coisa meio cinética, em que ele estava no local e se via praticamente no passado, né? A gente então trabalhou muito com fotografia e arte nesse sentido, brincando um pouco com essa linguagem
de que a memória, na verdade, está viva, né? A gente puxa, ela resgata, mas sempre que ela se reinventa no presente, a gente está reinventando o nosso passado no agora. Então, esse foi o mote do nosso filme. E é um prazer estar aqui na programação. Prazer é todo nosso. Seu pai, como o público já teve a oportunidade de ver, é um ótimo ator. Foi barato esse filme. Eu queria agora pedir para a Raíssa e para o Felipe, para eles apresentarem o filme e falarem um pouquinho desse universo maravilhoso onde eles vêm. Oi, gente, eu sou Raíssa Coelho, eu sou baiana de Vitória da Conquista, sou graduada em História, tenho uma atuação profissional no audiovisual desde 2007, mas nunca na direção, né? Atuo principalmente em produção executiva, e, portanto, esse curta, que é o Coleção Preciosa, ele é o meu primeiro filme, eu entro, então, nesse É Tudo Verdade como diretora estreante. E justamente por isso sou mais grata ainda pela oportunidade, porque reconheço que essa é uma grande possibilidade de estreia. Fico muito feliz por isso. Esse filme é um projeto que eu já carrego comigo há muito tempo. Eu tentei estudar a coleção em outros momentos da minha vida, não consegui fazer isso como eu achava que deveria. E aí surge, então, a possibilidade de realizar esse curta, que é sobre uma coleção de itens de cinema aqui da cidade, que é feita por um senhor que era um técnico de refrigeração. Ele não era um profissional do audiovisual, não trabalhou com cinema durante a vida, mas durante 52 anos colecionou e guardou com muito carinho todos esses materiais que ele conseguiu recolher e acolher ao longo de uma vida. Ele morre em 97, essa coleção perdura com a família, depois passa a integrar o acervo de um museu da universidade e nunca tinha sido, de fato, visitada. Então, não é nem que ela precisava ser revisitada, ela nunca tinha sido visitada. Talvez pudesse ser um projeto muito maior. Eu acho que a coleção conta muitas histórias, são muitas possibilidades, mas a gente fica feliz com o resultado desse curta, que é justamente onde a gente tenta minimamente realizar o sonho dessa pessoa, que é tornar, né, o seu acervo relevante e importante para o mundo, tão como foi para ele. E eu espero que tenha vida longa, tanto a coleção, mas também a minha trajetória audiovisual na direção, que começa muito bem. Eu agradeço muito pela oportunidade. Felipe, quer falar alguma coisa? Me apresentar rapidamente, né? Eu sou Felipe Gama, sou também diretor do Coleção Preciosa, sou pernambucano, mas resido na Bahia, trabalho com cinema, sou professor de cinema audiovisual, também sou pesquisador em cinema audiovisual e realizador. Então, o Coleção Preciosa faz parte desse processo, né, articulado entre prática, teoria, reflexão, cidade, memória. Então, e foi um exercício incrível. Esses processos de co-direção também são sempre desafiadores. E, enfim, ter esse filme estreando na Tudo Verdade é uma felicidade imensa, né? Sempre tive vontade de participar como espectador, tive poucas oportunidades, né? Morando boa parte da minha trajetória no interior. Mas, enfim, mesmo nesse momento tão complicado, como a Larissa falou, né? O É Tudo Verdade vem aí com um espaço importante para reflexão no campo do documentário, reflexão política, estética, ética, enfim. E aí a gente participar disso é extremamente gratificante. E ainda mais com esse projeto que para nós é tão importante, tão afetivo, enfim, carregá-lo aqui no É Tudo Verdade, que, enfim, vai ser uma experiência, eu tenho certeza, vai ser uma experiência muito legal. Obrigada, Felipe. Os três filmes, de certa maneira, eles são feitos, né, com um tipo de linguagem que está cada vez mais recorrente no documentário brasileiro, especialmente no documentário curta-metragem, que é a forma do ensaio, né? Seja ele um ensaio autobiográfico, seja, enfim, um ensaio que propõe uma reflexão sobre questões sociais, mas o que eu acho bem curioso é que esses filmes poderiam ser feitos de milhares de maneiras, né? Claro, eles poderiam ser mais expositivos, eles poderiam, enfim, ser
optar por um modelo de filmes com entrevista, mas eles especificamente, cada um de vocês, né, na hora de pensar a forma de apresentar essa questão e de falar sobre isso, né, utilizou a forma do ensaio, né? O que eu acho muito legal, porque o ensaio no cinema, né, especialmente no documentário, para mim ele tem uma coisa muito pulsante, que é a possibilidade de contar uma história, né? Assim, quando alguma coisa, né, é bastante difícil para a gente falar, ou então a gente tenta falar de várias maneiras e não consegue encontrar uma maneira adequada e exata, capaz de finalizar nossas próprias ideias, né? O ensaio é aquela coisa que torna possível, né? Então, assim, o ensaio tornou, da mesma maneira, né, que fazer um filme, né? Com a Larissa, às vezes a sensação que eu tinha vendo o seu filme era que, para contar essa história, foi preciso o filme, né? E eu achei muito bacana, né, essa maneira como esse tipo de linguagem, que para mim ela é absolutamente rica e frutífera, ela entra em cada um dos filmes de vocês, né? Eu queria saber um pouco por que essa forma ensaística de fazer documentários foi escolhida. Aí vocês podem responder na ordem que vocês quiserem. Então, eu vou escolher um, Lucas. Pô, tava esperando Larissa. Bom, no meu caso, eu fiz o filme na quarentena, assim, e o filme tem motivações muito pessoais para existir, né? Então, eu confesso que eu estava na quarentena, isolado, não tinha muito como, né, como sair de casa para filmar e tal, enfim. E eu também fiz outros 2 filmes também que são de arquivo, então já estava muito com isso fresco, essa coisa de lidar com material de arquivo, pesquisar material, montar, né? Então, os filmes de arquivo, eles levam muito tempo montando. Então, como eu estava na quarentena, isolado, com uma filha de 4 anos, então, assim, estava louco para também criar, né, no tempo que eu tinha ali entre cuidar da minha filha e sei lá, e olhar para o mundo, assim. E aí acabou que eu vivi uma situação com um policial, assim, na verdade. Meu carro foi apreendido e aí eu fui sair, depois que eu tirei o carro do pátio, assim, eu fui com a minha filha, porque era meu momento de cuidar dela e tal. E aí eu, tirei o carro lá do pátio, não sei o quê, e aí a primeira coisa que me aconteceu foi uma blitz na esquina do pátio, assim. E aí o cara foi me abordar e colocou a arma no vidro da minha filha, assim. Eu fiquei um pouco incomodado com isso e falei, pô, cara, mas falei com muito respeito, assim. Eu falei, pô, se você puder, tipo, tirar a arma do vidro da minha filha. E aí o cara, puta, me rendeu, assim, tipo, aí foi aquela cena horrorosa, mão para trás, cabeça para baixo e tal, e minha filha ficou desesperada no carro, e sei lá, não é a primeira vez que eu vi isso, obviamente, mas é a primeira vez que eu vi na frente da minha filha, assim. Então isso me fez ficar durante dias, assim, meio zonzo, meio tonto, e aí eu já estava também construindo uma pesquisa em torno do racismo e tal, em torno dessas temáticas que são tão pessoais para mim. E aí, quando isso aconteceu, eu falei, não, peraí, eu acho que eu vou fazer um filme sobre isso mesmo. Assim. E aí eu vim pesquisando coisas e fui trazendo essa estética do ensaio para ser também um pouco... Porque é isso, né? Eu acredito que o filme que eu tentei construir ali tem 2 coisas. Ele tem uma crítica sobre o racismo na cidade do Rio, muito, muito evidente ali e tal, mas ele tem também uma exaltação à cultura negra, assim. Então, a gente tem a Nina Simone, o Fela Kuti, o Tim Maia, tem vozes da diáspora, né? Que são exaltadas no filme. A gente mostra ali o quanto o negro é lindo e bonito, inteligente, maravilhoso e dança pra caralho, e são artistas geniais e tem muito a nos dizer, a contar. Enfim, o mundo precisa nos ouvir, assim. É muito essa vontade também do filme. Então, eu acho que a estética do ensaio ela foi sendo meio natural na montagem, assim. Não tem muito uma resposta. Acho que tudo isso foi acontecendo e as coisas foram meio se atropelando, assim. Na verdade, a forma como eu faço cinema é sempre meio assim, é tudo me atropelando, assim. As coisas vão acontecendo, eu vou reagindo a elas e à medida de que eu faço as coisas, quando eu vi, tá pronto, assim. Então, acho que o filme foi se tornando um ensaio meio que por conta própria, assim. Eu não fiquei ali criando isso e pensando nisso e sei lá, não foi uma vontade pré-concebida, sabe? Na verdade, o seu próprio processo começou a falar, né? Você está trabalhando com imagens de arquivo, né? Imagens do passado, né? Recente, mas está trabalhando com imagens do passado recente. E é muito impressionante, Lucas, você comentando agora sobre
sobre esse momento, né, assim, essas coisas que aconteceram ao longo da montagem, né, e o próprio processo, né, você mexendo com essas imagens do passado, né, montando ao lado da sua filha, né, que é, enfim, a sua imagem do futuro, né, então são todos esses tempos diferentes, né, são os 3 tempos convivendo entre si e assim, produzindo, né, alguma coisa que está muito claro, né, no seu filme, né, que fala de um passado que mais que nunca ele é muito atual, né, assim, é uma ideia de que aquelas imagens elas são cada vez mais atualizadas, né, então assim deu um efeito muito legal. E como é que foi? Aproveitando que eu comecei perguntando para você, como é que foi chegar nessas imagens? Como é que foi conseguir essas imagens? Porque a gente sabe que trabalhar com arquivo tem, enfim, essas questões práticas que são e burocráticas, né, que envolvem você ter acesso, autorização, né, enfim, negociar com donos ou mesmo a questão de encontrar imagens em acervos, né, num país que tão pouco, né, valor dá a essa questão do acervo, né, é tão difícil para a gente conseguir guardar memórias do que nós fomos e que enfim, continuamos sendo. Então, sobre essa coisa de pesquisa, eu tenho, enfim, eu na verdade é isso, né? Como eu falei, eu vivi já 2 processos anteriores a esse, assim. Então, é meu terceiro filme de arquivo. O primeiro foi um longa, que ainda não saiu, porque justamente está nesse momento de liberação. Então, eu estou há 6 anos, né, dirigindo um documentário sobre o Grande Otelo. Então, é meu primeiro projeto de longa-metragem. Também tem muito a ver com o Vão, nesse sentido de ser ali um ícone racial, né? Talvez o maior ator do Brasil e com certeza o maior ator negro que eu já vi, assim, tal. Então, quer dizer, tem muito a ver com a infância, com essa coisa da negritude e tal, não sei o quê. Então, assim, faz 6 anos que eu estou nessa, né? Tipo, montando, pesquisando. É um filme que eu pude contar com a Beth Formagini para ser a pesquisadora, assim. Então, eu acho que tudo que eu sei um pouco de pesquisa veio da Beth, assim, porque ela meio que foi essa figura meio a madrinha do arquivo, assim, vamos dizer, né? Então ela foi ali me mostrando os caminhos possíveis, o acervo está aqui, o outro está ali, é assim que acha, não sei o quê. Então eu tive meio que essa sorte de ter a Beth no meu primeiro longa, e mais que isso, assim, a gente ficou muito amigo mesmo, assim. Então, por exemplo, o meu primeiro curta, que foi depois do Otelo, tal, que é o meu primeiro curta de arquivo, no caso, que é o Atordoado, que é um filme que também circulou bastante, tal, eu co-dirigi com o Henrique. O Henrique foi assistente da Beth. Então, eu aprendi um pouco com a Beth, o Henrique aprendeu tudo. Assim. Então, quer dizer, a gente conseguiu ali criar esse sistema também de ficar um pouco autônomo na coisa da pesquisa. Então, o Henrique virou um pesquisador, a partir desse contato, a partir do momento que ele foi assistente da Beth, né, começou a ser um pesquisador também, fez curso com a Patrícia, aí ele foi se aprofundando na coisa da pesquisa. Mas, em resumo, a gente conta ali com diversos acervos no Vão, no Atordoado, que é esse curto anterior, no Otelo, então, nem se fala. Em geral, é complexo, porque são vários acervos diferentes, então tem mais de acervos internacionais, tem mais de acervos do Brasil, então... Mas, assim, tem coisas que eu conto mais, que eu uso mais na montagem sempre, tanto no Atordoado quanto no Vão, que são coisas que são gratuitas, como, tipo, material do CTV, você pode usar até 3 minutos. E lá, porra, tem Humberto Mauro, tem, sei lá, tem muita coisa no CTV que você tem como usar, assim. Então, sei lá, bastante coisas que estão ali também pertencem a acervos que são disponibilizados gratuitos, que a gente não precisa entrar em contato e tal. Agora, é muito complicado depois de material de arquivo. Por exemplo, no processo do Otelo, tem casos, assim, muito complexos, tipo o Herzog querendo 3.500 euros por minuto do Fitzcarraldo, sabe? E eu estava conversando isso com a Alice de Andrade no dia, e a gente estava falando, cara, como é que 20 mil reais pagar 1 minuto de filme, entende? Como é que consegue, sabe? Tipo, não tem. Por mais que você tente captar, você não vai ter. Pô, se cada minuto de filme custar 20 mil reais, acabou, né? Você tem 100 minutos de filme, o que você faz? Então, é realmente muito complexo essa realidade do arquivo, do licenciamento e tal. É algo que às vezes joga contra também. E aí, Gatinho? Nossa, realmente, essas questões são as questões que a gente não... enfim, elas ficam paralelas, assim, elas dariam um filme, né? Elas por si só, né? Porque são absolutamente incríveis, né?
Agora, obrigada, Lucas, por ter falado, enfim, trazido tudo isso sobre, enfim, esse filme incrível que você fez. Eu queria perguntar agora, então, mandar essa bola agora perguntando ainda sobre a forma do ensaio, para Larissa, né? Além de dar parabéns, que o pai dela é um ótimo ator, e assim, acho que assim, só assim, pai para fazer essas coisas pela gente, né? Que é, enfim, se dedicar, se esforçar, se transformar em ator. Assim, eu achei muito cativante, muito meigo isso dele, assim, e o esforço da sua família, né? Assim, como assim, a ideia de começar, né, falar seu filme, que eu falei, a ideia era, parece que para falar sobre essa história precisou do cinema, né? Mas assim, você conseguiu convocar sua família de uma maneira muito comovente. Isso é muito bonito, né, de assistir na história. Então, fala um pouquinho para mim sobre essas opções, né? Eu vou fazer esse filme dessa maneira. Uhum. Teve gente querendo agenciar ele depois, no final do filme. Você, te achei agora. E teve até, porque na cena final ela não foi combinada, né? Eu tentei fazer uma surpresa ali. E a equipe ficou surpresa, porque eu entrei em cena sem avisá-lo e ele ficou impávido ali, tipo, não tá acontecendo nada, eu vou continuar a minha cena e se a pessoa entrou, ela errou. E eu tô certo. Aí ficou todo mundo assim, a gente esperava que ele se surpreendesse, né? Ficasse uma coisa mais... E ele não surpreendeu, mas atuou. No fim do filme ele já tava um super ator. Bom, sobre o ensaio, na verdade, eu não pensei sobre essa classificação, né, que você deu, achei interessante a gente ter então, colocar nesse formato de ensaio. Depois que o Lucas falou, eu até fiquei pensando no meu processo, porque realmente a gente filmou em 2019 e aí veio a pandemia. E aí a gente não finalizou rapidamente o filme, porque aí vários processos se dilataram, o estúdio que a gente estava fazendo a montagem, ele fechou, e aí o editor ficou sem espaço, e aí eu tive realmente um tempo mais íntimo e pessoal dilatado para concluir, né, para trabalhar esses offs a partir das imagens, então para fechar o roteiro a partir do que foi filmado, né, digamos assim. Então foi um processo bem pessoal mesmo de, tô com essas imagens aqui, agora o que eu posso me doar em relação a isso, né? Quais são as minhas reflexões a partir do que a gente conseguiu fazer. Então foi um processo que eu pude fazer de forma com mais calma, sem aquela pressão assim de estamos tendo que fechar urgentemente e então pude rever o que estava sendo proposto inicialmente no roteiro original. E eu acho que o documentário ele é muito delicioso porque ele permite isso, muito, talvez mais até do que a ficção, em que você é lançado ali numa realidade como se fosse tal qual ela é, né? Você é convidado a assistir uma coisa que está ali com o olhar de Deus, aquilo ali, aquilo ali é a verdade, ainda que não seja uma verdade. Enquanto que o documentário ele apresenta um personagem real. Essa é a vida, né? Essa é a história, essa pessoa existe. Então, como é que eu não posso mentir para o espectador, falando que, né? Pedir para ele acompanhar uma jornada e se identificar com aquilo ali como se fosse um personagem fictício. Não, é uma pessoa, né? Então eu acho que é muito válido esse processo de você questionar os processos e fazer reflexões junto com o espectador, brincar com a linguagem, né? Fazer metalinguagem, porque as pessoas elas estão com acesso ao audiovisual como nunca tiveram. Então, o espectador, o público, ele está assim graduado em jornada do herói, digamos assim. Então, como é que eu vou pegar essa figura e convencer ela e na verdade tornar interessante um produto que vale a pena ser visto até o final, né? Eu acho que no processo, talvez no documentário, acho que a gente tem a possibilidade de fugir um pouco dessa excitação que às vezes a ficção e às vezes um filme de ação fica puxando, né? Aquela coisa de quase tirar o fôlego da pessoa. Então a gente pode, na verdade, fazer o contrário, tipo, pera lá, vamos refletir juntos sobre isso aqui, né? Eu acho que vale a pena e a gente talvez se fragilizando, fragilize o outro também, que está tão também às vezes anestesiado, né? Nessa realidade muito louca. Então eu achei que valia a pena a gente questionar processos e linguagem. Eu acho inspiradores filmes que fazem isso, né? Como Santiago, que eu acho que, né, um ensinamento para a gente, né? Essa coisa de você ser verdadeiro com o que foi filmado, ter a coragem de mostrar, olha, isso foi assim, mas na verdade foi um processo, né? Não é a verdade tal como está aqui, esse é um olhar, é o meu olhar, e eu sou justa a olhar para isso com sinceridade de contar isso. Eu acho que o espectador ganha em termos de história, em termos de repertório,
Foi essa a nossa escolha. E eu acho que o filme realmente talvez seja uma carta, né? Também uma carta ao pai. Minha carta. Minha carta audiovisual. E me diz assim, você falou, quando você se apresentou e apresentou o filme, né? Seu primeiro filme, e assim, literalmente um filme de uma vida, né? Porque ele precisou de uma vida inteira, a sua vida inteira, com a sua família, para ele existir. Há quanto tempo você pensa em isso daria um filme? Quando é que você começou a escrever, assim, pensar em escrever, começar a escrever aquelas questões e aquilo ali, aquelas cartas começaram, enfim, a falar com você? E quando é que, assim, há quanto tempo você pensa nisso? Levou esse filme para chegar até aqui? O meu primeiro registro desse material é de 2016, então já tem um bom tempo. Eu pesquisei, recebi esse material, vi a possibilidade né, do filme acontecer. Trabalhei isso com um cineasta de Brasília, no sentido que, mostrando para ele, né, pensando junto, queria me distanciar um pouco, mostrar como um profissional já, para que ele avaliasse, olha, isso aqui é uma viagem minha, que, eu não sou, né, que ainda não tinha feito nenhum filme, ou você acha que pode render um documentário, né? Então, foi aos poucos, né? Inclusive, a minha inserção no filme também não foi de imediato, eu não pensei nisso imediatamente, eu vou ser uma narradora, foi uma coisa construída, porque, à medida que eu tive acesso às cartas, eu buscava, teve um registro do meu pai que ele escrevia assim, com que sonham os homens em segredo? Ele se perguntava isso, eu achei uma ótima pergunta, eu fiquei assim, realmente, né? E aí, com que sonham esses homens em segredo? E aí eu falei, vou ler as cartas e vou tentar descobrir, né, esses segredos, com que ele sonhava, afinal, quando ele chegava em Brasília. E uma coisa que me entregou quando eu li as cartas é que eles eram muito obstinados, eles eram muito, assim, determinados, e fazer com que isso desse certo de fato, então não tinha, assim, um grande furo que pudesse ter, um grande conflito, uma desistência, eu vou desistir. E eu ficava assim, em crise, tentando achar um conflito para a história, né? Eu falei, como é que eu vou fazer um projeto sem uma depressão, né, digamos assim. E aí foi quando eu me percebi que, na verdade, o conflito estava em mim, no meu questionamento, nesse conflito de gerações que eu poderia trazer à tona e construir junto essa história. Puxa, nossa, assim, é curioso você falar, né, que você não pensou em você como narradora no começo, né? Eu acho muito legal isso. E aí uma outra pergunta que é bem assim, que é bem de processo mesmo, né? Assim, dirigir ator já é uma coisa difícil. Dirigir a família, o que é você? Porque a gente sabe que a pessoa vai ter que passar pela mesma porta várias vezes, vai ter que entrar de novo. E assim, como é que é dirigir a família? Assim, eu fico imaginando o que é. Quando eu olhava, nossa, mas todo mundo colaborou muito nesse filme, né? Porque as pessoas entram assim, entram, se cumprimentam, um chega no aeroporto e dá aquele abraço como se não se visse mesmo há 300 anos. Quantas vezes foi esse abraço? Como é que foi isso? Foi bem interessante. Teve cena que era bem rapidinha, tipo uma cena debaixo do bloco, em que demorou, assim, mais de hora, porque no momento de filmar eu fui questionada, mas por que você está fazendo essa cena? Não entendi. Aí, caramba, mas a gente já conversou e tal, então era um processo de até, eu tinha que explicar para eles realmente a cada cena, a cada filmagem, né, porque eles tinham todo o direito de voltar a perguntar, e eu tinha que falar com toda a paciência, não, era um outro processo, né, de fato. E aí, em relação às ações, né, por exemplo, a cena exige uma marcação mais precisa, uma cena interna da casa, onde eles tinham ações para fazer que eram marcadas. Foi um processo interessante, eles colaboraram muito, não demoramos a fazer essa cena. Eu, particularmente, tenho uma experiência como atriz de teatro físico, um teatro que exige uma consciência corporal um pouco mais elaborada, então eu conseguia, foi uma parte muito interessante para mim, pessoalmente, porque eu conseguia captar quando a ação estava esquisita, não estava verossímil, aí eu pedia para repetir, eles repetiam, então foi interessante também essa parte, assim, de trabalhar com esse pessoal como se fosse ator. Tem que ter um making off desse filme, deve ser uma delícia de assistir, né? E, assim, eles te questionando os processos, deve ser uma delícia de assistir. Assim. Não concordo com essa cena, não concordo. Eu falo, Isso é muito bom, gente. Nossa, e o filme realmente tem essa coisa de afeto, né? Que é muito bom, né? Tipo, eu até anotei enquanto eu assistia, né? Assim, também tem essa mania de ir anotando as coisas, né? Levar os sonhos para passear, né? Assim, é uma graça, né? Isso, né? Assim, é muito bonito, né? Adorei essa frase, né? Assim, foi muito encantador, né? E foi, obrigada, Larissa. Agora, então, para o terceiro filme, assim, antes de a gente voltar lá para uma segunda rodada de perguntas,
que foi, eu queria comentar, porque eu achei curioso, né? Porque o Lucas, ele falou de quarentena, ele falou da quarentena, né? Do processo de montagem. A Larissa falou da quarentena, né? E o filme da Raíssa e do Felipe, né? No final do filme a gente descobre que o filme foi realizado durante a pandemia. Então, a primeira coisa que eu queria saber foi assim, quer dizer, primeiro eu vou te pedir para falar dessa coisa mais ensaística, enfim, comentar, apostar, né? Eu acho que também tem o que os 3 filmes fazem muitíssimo bem, que também acho uma coisa muito do ensaio, que é apostar no cinema, né? Apostar na imagem para contar a história, né? Assim, não precisa ficar narrando tudo isso, né? Você sabe a capacidade, né, de uma frase, de uma imagem, né? E tem uma aposta grande, né, no cinema como maneira de falar sobre, né, dar a saber, né, e marcar e atravessar o espectador, né? Então, assim, eu queria saber de vocês, então, um pouquinho sobre por que vocês adotaram essa forma e o que foi fazer esse filme na pandemia, que eu não consigo imaginar, enfim, alguém, enfim, fazendo, enfim, aquelas entrevistas que você super diria que estamos numa época ótima e que não tem nada acontecendo, estamos dentro daquele universo, mas a gente já estava nesse momento absolutamente caótico. Eu vou me adiantar a responder sobre isso, porque além de diretora, eu sou produtora executiva também, então tá meio que ali, né? Uhum. O Coleção Preciosa, ele é o filme possível, né? O filme que foi possível fazer disso. Ele tem um financiamento público, ele foi aprovado, eu fui proponente, né, desse projeto, como curta-metragem mesmo, ao edital setorial audiovisual daqui da Bahia no ano de 2019. Então, a vigência era a partir de janeiro de 2020 e ia até o dia 31 de dezembro de 2020. Era esse o período que a gente tinha para realizar. Então, quando foi em fevereiro que a gente começou a querer se mobilizar, montar a equipe, que o dinheiro caiu na conta, né, essas questões bem práticas, aí a gente foi, né, todos fomos surpreendidos por essa coisa toda, né, da situação pandêmica. A gente, então, não realizou esse filme durante meses e, assim, num processo muito longo de justificativas junto, né, ao financiador de que não era possível. Esse acervo está, né, na Universidade Estadual Sudoeste da Bahia. O governador da Bahia logo decretou, né, atividades remotas, então, no campus, apenas atividades essenciais e a própria instituição não reconhece nessa visita a um acervo como atividade essencial. Então, a gente teve muita dificuldade nesse processo, ao mesmo tempo que a gente não tinha certeza alguma sobre a possibilidade de prorrogação desse tempo para realizar. Então, quando foi em setembro, já estávamos todos, acho que nacionalmente, convencidos de que isso não mudaria por tão cedo. E aí foi quando a gente se aproximou do museu para dizer, olha, se a gente demorar, a gente não vai ter mais como gravar esse filme depois. E aí conversei muito com o Felipe sobre isso, que eu achava que valia a pena, então, tentar fazer esse filme pelo menos, né, tudo que fosse referente à pesquisa, tudo que fosse gravação, que a gente tentasse fazer em 2020 ainda, para a gente ter a possibilidade de não devolver esse dinheiro para o financiador. Então, é um filme desenvolvido realmente de setembro a novembro, né, que a gente estava ali se movimentando para fazer, a finalização é bem posterior, quer dizer, né, bem posterior não, um pouquinho posterior, e aí a gente, então, realizou tudo assim. Claramente não era exatamente o filme que a gente tinha pensado em fazer, mas, ao mesmo tempo, a gente também não tinha muita certeza do filme que seria possível fazer, porque esse é o problema também de você captar recursos com o cinema documental, né? Porque você não sabe de fato o que você vai encontrar e você não tem garantias para dar sobre exatamente o que o seu filme pode ser. E o filme encontra os próprios caminhos, e eu, no meu caso, né, eu captei o recurso para fazer o filme sobre alguma coisa que eu sabia que existia, mas que eu não sabia exatamente o que era. Então, Só para não perder esse gancho do que você acabou de falar, como é que você conheceu? Como é que foi chegar? Você e Felipe chegaram nessa tesouro, né? Uma caverna do tesouro. Começou porque eu trabalhava no Janela Indiscreta, que é um programa de extensão dessa universidade,
E nele eu era, né, coordenada por Milene Guzmão, que é uma professora do curso de Cinema Audiovisual que tinha estudado sobre práticas sociais em Vitória da Conquista, né, práticas sociais relacionadas ao cinema aqui em Vitória da Conquista. Então, ela investigou nessas ações individuais, coletivas, que ela poderia, que ela visualizava aqui na região. E entre uma dessas coisas estava lá a coleção de Seu Flick. E aí, na dissertação dela, de mestrado, ela abre essa possibilidade de estudo para as cartas, porque ela viu, mas ela não tinha condição, né? A esposa de Seu Flick estava viva na época, e ela mostrou essas cartas dizendo, ó, ele conversava com essas pessoas. E aí ela aponta isso na dissertação. Como eu sou da história, e aí com o trabalho todo, né, da conclusão de curso, eu vi que tinha essa possibilidade. Eu falei, gente, mas aqui é possível investigar uma rede, né, que existe, que hoje, assim, nem sei como é que existiria. Talvez existiria pela internet, em outros lugares, mas certamente essa pessoa não tinha acesso a esses mesmos meios. Então, como era possível constituir essa rede? Então, foi assim que eu conheci. Não consegui fazer esse trabalho na graduação, e aí, em 2018, comentei sobre esse trabalho, sobre essa possibilidade com o Felipe, falei dessa coleção, ele não sabia nada sobre, ele se interessou de pronto, e aí a gente decidiu se juntar para fazer um projeto com ela, para tentar ver, mas assim, sem ver a coleção de fato. Eu acessei algumas vezes, mas muito sozinha, muito na curiosidade, achava também que eu bagunçava ela mais do que ajudava ela, então parei de mexer algumas vezes que eu tentei, e aí quando o Felipe se junta a mim, que esse projeto, né, de um filme, ele de fato toma forma, e aí a gente decide que vamos falar da coleção num filme. E aí, tendo acesso a esse acervo, considerando todas as situações pandêmicas, e aí sim a gente começa a partir para as possibilidades, que aí do ponto de vista do ensaio e dessas outras coisas, aí ficam as questões, é muito difícil lidar com itens, porque eles funcionam meio que como uma mediação, né, entre o que você consegue entender sobre aquilo, quem foi aquela pessoa, e eles estão justamente nessa mediação, né? Te informa, mas você não sabe o quanto, mas eles sozinhos também podem não significar tanto. Então, são decisões muito difíceis a tomar assim durante o filme, assim de fotografia, de como narrar. Eu vejo a Larissa falando sobre a narração. Eu nunca imaginei que eu fosse narrar um filme, mas parecia necessário também. Então, não estive confortável com isso, não estou ainda, mas é bem difícil. Então, vão surgindo as possibilidades e muitas escolhas, e há grande dificuldade de fazer escolhas, que eu acho que é uma coisa que nos aperta demais, né? Assim, como ser coerente, como ser honesto, como ser generoso com isso que se apresenta para mim, mas sem querer interferir demais, se é possível não interferir demais. Não, assim, realmente eu acho isso muito legal, assim, acho que ter colocado essas questões de, adorei você falar, tipo, não sei se eu atrapalhava mais do que ajudava, porque é exatamente isso, né, essa ideia de a seleção, assim, selecionar é um pouco isso, né, assim, é uma bagunça que, enfim, aí a gente rearruma os dados, né, é muito bacana isso. Felipe, você quer comentar alguma coisa? Acho que uma questão que me parece ser, em alguma medida, em comum entre nós é que a pandemia naturalmente interfere diretamente nas questões estéticas, éticas, né, na narrativa dos filmes, sabe? E esse filme ele foi significativamente transformado por isso, assim. Se não necessariamente do ponto de vista temático, e não é mesmo, mas no modo de produzir, na forma de olhar para o acervo, na constituição da própria equipe, né? Isso eu ia perguntar, como é que vocês se conheceram? Como é que vocês chegaram a ficar, assim, como é que vocês começaram a fazer esse filme juntos? Eu sou professor da UESB, né? Da universidade, do curso de Cinema Visual,
e Rai trabalhava, né, mais diretamente no Janela Indiscreta, que é um programa fundamental, é um programa de extensão que existe desde 1992 e que é, em alguma medida, uma das bases estruturantes do curso de cinema e audiovisual. Então, a gente já atuava na extensão juntos. E em alguma medida, desde que eu cheguei aqui em Vitória da Conquista, eu tenho tentado me mobilizar também para a produção, né? Para além do trabalho da docência, da pesquisa, porque, de fato, é um lugar onde eu me sinto muito à vontade, especialmente no campo do documentário. E, em alguma medida, também tentando convencer Raíssa a partir para esse lugar, né? Entendendo que há potencial, que há capacidade de também construir narrativas e construir experiências no fazer audiovisual. Então, foi meio, eu, em alguma medida, comentando, sugerindo, e quando veio Coleção Preciosa, a possibilidade de trabalhar com esse acervo, quando eu fui apresentado a ele, a partir de umas fotografias feitas na época, então, quando eu olhei, eu falei, meu Deus, o que é isso aqui? Isso aqui é um tesouro. E, ao mesmo tempo, eu pensei que era no audiovisual que a gente efetivamente conseguia mobilizar alguma coisa para a coleção. Eu acho as outras possibilidades de mobilização, naquele momento, pareciam muito distantes, né? Por exemplo, um desenvolvimento com alguma questão sobre pesquisa, sobre acervo e tal, elas pareciam muito distantes, as conjunturas não estavam, digamos, muito afinadas. Onde estava a coleção, onde estava o recurso para captar, enfim, a gente sabe da dificuldade que a educação tem sofrido, que as universidades têm sofrido, que a cultura tem sofrido. Então, onde é que estavam? Esses recursos eles não estavam nas nossas mãos, né? E aí surge a possibilidade de captação de recursos a partir da produção. E aí eu acho que a gente entende, é meio que uma conjuntura feliz, né, nesse sentido. Associada a isso, ao deslocamento da coleção para um lugar muito mais interessante para nós. Então, a gente tem que contar também com a sorte para produzir audiovisual, com os acasos, enfim. E aí, todos esses acasos, enfim, eles sugerem para nós a possibilidade. E a pandemia transforma significativamente a estética do filme. Assim, se existia uma prévia, e existia, né, uma prévia de um roteiro, produzido a partir dessas referências, e tentando articular também mais com a cidade, que esse é um tema que eu gosto muito de trabalhar, que a gente está trabalhando no novo projeto, mais relacionado à experiência da cidade. Esse filme já tentava buscar alguns indícios disso, mas aí as circunstâncias não permitiram, e talvez o ensaio tenha surgido a partir daí, né? A partir do que a gente tinha, e, ao mesmo tempo, de uma... E aí tem uma coisa da experiência. A experiência é um negócio, para mim, muito forte no documentário, né? Na ficção também, mas eu digo no documentário exatamente pelo que Rai, Larissa e o Lucas comentaram. Assim, a vida te transforma dentro da experiência do filme. Assim, né? Você está fazendo o filme e se mudando em alguma medida, se deslocando. É na experiência, no contato no nosso caso, especialmente, né, no contato com esse material, com esse acervo, que além da poeira, mas também muita vida, né? Tem muita história ali. E aí eu acho que está na experiência mesmo. E o ensaio vem muito disso, né? Vem muito como narrar essas histórias, essas múltiplas histórias cruzadas, né? Ainda, em alguma medida, ainda bem que a gente não manteve com rigidez aquele primeiro roteiro, sabe? Era um roteiro que não... Eu acho que ele ainda não tinha exatamente esse elemento da experiência. É muito bacana ver você falar, e assim, você, justamente assim, você comentou agora, assim, eu acho muito legal o fato de, isso é uma coisa que é cada vez também mais, é muito recorrente, né, a gente vê aqui na mostra dos curta-metragens, né, e eu gosto muito disso, porque, assim, uma das razões pelas quais eu acho que o curta é bacana pra caramba, né, porque, enfim, ele tem, assim, você comentou agora que ele veio, né, de um projeto de extensão, né, de uma universidade, né, e eu acho bacana, né, e justamente essa vontade de pensar o mundo, né, pensar uma questão, né, ela está cada vez mais presente. Então, a gente tem desde, enfim, projetos que vêm de universidades, enfim, projetos que são pessoais, projetos que vêm, enfim, de coletivos, né, assim, eu acho que o curta-metragem tem essa coisa generosa, né, de cineastas experientes, cineastas que estão começando agora, né, assim, o documentário em si tem uma coisa generosa, né, assim,
Documentário, grosso modo, né, assim, vem gente de qualquer campo que resolve fazer um documentário, né, óbvio que estuda, pensa, e, enfim, se informa como, né, as formas de fazer, mas tem essa generosidade, né. Eu queria fazer uma perguntinha, só assim, para cada um, tipo, já meio que, infelizmente não dá para a gente perguntar mais sobre cada filme, né, para cada um, mas eu queria eu queria só saber, por curiosidade, né, assim, antes da gente poder terminar, algum filme ou algum realizador específico inspirou vocês para fazer esses filmes? Porque fazer documentários, eu acho que é ver documentários, né? É uma das coisas legais de a gente estar num festival, né? Eu acho que é isso, né? É exatamente essa... A gente vê muito, né? E o festival ele é uma coisa que dá certo, né? Assim, e que eu trabalho há 15 anos com o É Tudo Verdade, e eu acho que é uma coisa que é muito importante dizer, né, que o que faz os filmes ficarem bons, e vocês 3, 4, né, são exemplo de que o cinema brasileiro, da excelência da produção do nosso cinema documentário contemporâneo, né, assim, é muito incrível e absurdo como nós somos bons, né, e aí o que faz os filmes serem bons, né, eu acho que, assim, participarem de festivais, circularem, debaterem uns realizadores com os outros, verem filmes um dos outros, né? Eu acho que isso faz com que o cinema fique melhor, né? Fazer filmes é, em grande medida, você ver filmes, né? Então, queria saber, assim, quem foi? Tem algum realizador ou alguém específico que, enfim, quando vocês começaram a fazer esse filme de vocês, vocês pensaram, né, na hora de... Vocês convocaram, enfim, né, na hora de pensar, enfim, como filmar, como montar? Olha, esse eu vou responder logo, porque eu estava pensando sobre isso um pouquinho mais cedo. E aí, eu tenho duas coisas para citar, talvez sejam muito parecidas com as que Felipe tenha também, porque, naturalmente, né, a gente deve se referenciar mais ou menos no mesmo lugar. E aí, eu queria muito, assim, dizer do quanto, para mim, foi possível pensar o filme, né, de uma forma mais ampla, quando eu e Felipe assistimos juntos ao Nostalgia da Luz, ou Nostalgia das Luzes, Nostalgia da Luz, né? Do Patrício Guzmán, e aquilo para mim foi muito revelador, assim, de um tom, de uma possibilidade de pausa para a compreensão e, sobretudo, da memória, né? E a memória que há na poeira, né? Somos poeira, né? Viraremos poeira, viemos da poeira das estrelas, né? E essa coleção está cheia de poeira. Isso para mim fez tanto sentido, sabe, do quanto é preciso olhar, né, para o passado para se entender. E sem isso você é muito pouco, talvez você não seja nada. E aquilo para mim foi definitivo para entender, inclusive me entender como capaz de realizar isso, porque não tem como ela não ser parte de mim. Se estamos todos ligados, então eu sou capaz de falar sobre isso também. Essa é uma referência. E a outra referência, que pode parecer muito pouco óbvia, mas ela é da minha vida e das possibilidades que me foram ofertadas nesses últimos tempos. Eu sou uma outra pessoa e tenho um outro olhar possível a partir do meu encontro com o Geraldo Sarno, que é uma pessoa que é meu amigo. Eu tenho esse prazer de dizer isso, ele é meu amigo, a gente realiza projetos juntos e eu tive uma profunda imersão com ele no ano passado inteiro, em 2020 inteiro, porque a gente realizou juntos um projeto de um site onde a gente colocou todos os filmes e todas as documentações e toda a documentação gerada durante sua vida profissional. Então, mexer nos 12 roteiros de Sertânia, no que isso foi virando a cada tratamento, até chegar a ser o filme que a gente viu, né, no ano passado, ou estamos vendo ainda esse ano. Tudo que ele tem para dizer sobre a linguagem, né, que é o lugar, né, que é o que ele diz, é linguagem, né? Sem essa possibilidade dessa presença imensa, genial e generosa dessa pessoa,
eu acho que eu não teria a mesma compreensão sobre nada. E aí eu acho que é sobre a vida mesmo, assim, sabe? Eu acho que isso para mim é muito, muito importante. Que lindo, e faz todo sentido você trazer o Geraldo Sarno, que é realmente... Esse site que você falou, ele está aberto Qual é o nome dele? Só para você O citar nome dele é linguagemdocinema.com.br. Aí lá vocês vão ver todos os filmes. Então a gente tem todos os títulos dos filmes que a gente pode colocar, estão lá, e todos têm documentações correlatas. Então, assim, vocês vão ver lá em Viramundo os primeiros esboços, os primeiros argumentos, tratamento de todos esses argumentos. Gente, é muita coisa. Imprensa, entrevista, pesquisa, tá tudo lá. Acessem. Ai, com certeza, muito obrigada. E aí, quem quer responder agora? Eu só queria fazer uma observação, que uma coisa muito importante para a gente nesse filme, para mim especialmente nesse filme, foi o próprio curta-metragem. Assim, eu sou curta-metragista e tenho uma trajetória nisso, em alguma medida pesquiso, isso, né, é transversal à minha vida em outros lugares. Então, pensar narrativa, pensar forma também veio muito olhando o curta-metragem, assim. A produção contemporânea, especialmente, é sempre muito reveladora. Então, enfim, foram vários, né? Eu ia anotando e meio que anotando pensando referência daqui, referência ali. Nem todas são incorporadas, naturalmente, mas elas vão sendo evocadas, né? Ao longo dos processos. Então, isso foi bem significativo, assim, né? Especificamente nesse curta. Foi um curta que, por conta do período pandêmico, talvez a gente tenha tido mais tempo para esse tipo de imersão, assim, sem interferências, enfim, do cotidiano. Então, essas imersões elas foram muito importantes no próprio campo da produção de curta-metragem documental brasileira. Ai, muito obrigada, Felipe. Então, Larissa, eu falei com você no Lucas. Eu comentei já anteriormente, eu acho que uma das minhas primeiras referências e que seguiu firme até agora, eu acho que é o filme do João Moreira Salles, que é o Santiago. Acho que ele realmente inaugura assim realmente um debate em que o diretor ele revela a sua inquietação e a sua relação com o seu personagem, né? Então, esse processo franco assim de se mostrar e de mostrar as suas fragilidades, eu achei muito incrível. Me conectou com isso. Eu acho que se me conectou, conecta outras pessoas também, né? É interessante a gente ver o que está por trás da coisa, né? E não só mergulhar numa história e sair como se estivesse num sonho, assim. Não, é como se você estivesse acompanhando o processo. E é gostoso também, né? Então, eu acho que até por essa referência eu fiz questão não só de trabalhar depois nessa decisão do ensaio, de colocar uma narrativa um pouco mais pessoal, às vezes até poética, como dizer também, nomear, estamos fazendo um filme, e esse é um curta-metragem, eu recebi esse material aqui antes de fazer a filmagem, então a gente quis intencionalmente falar sobre o filme, no filme, né, na narração. O próprio personagem principal também fala isso, quando ele vai dar um dos depoimentos: olha, eu escolhi isso aqui, a relação era porque era um curta-metragem, e para caber todo mundo, tinha que ser esse espaço. Então, isso não foi tão marcado assim, foi de tanto que a gente falava ao longo do processo, a própria pessoa introjetou aquilo na hora de falar: olha, foi assim. Então, ele também abriu, né, a mente e começou a falar já como dentro da equipe de produção, né? E talvez uma outra referência um pouco mais recente, que fala um pouco dessa questão da intimidade e também da fragilidade, da veracidade em relação a esses documentos e em relação a essa busca pessoal, familiar, é o Heleno, da Petra. Acho que quando eu vi também é uma coisa que envolve muita delicadeza, envolve essa busca, né, essa caminhada em torno de um personagem que é da família, que também, para mim, foi muito tocante e inspirador. Ai, muito obrigada. E Lucas? Então,
Não sei, é difícil a pergunta, porque eu acho que, como é um filme todo de arquivo, né, já parte da referência dos próprios arquivos, né, que de alguma forma é o que você tem para lidar ali. Agora, de forma mais subjetiva, eu acho que tem um pouco de alma no olho dos Oswald Bulbu. É um filme que, com música e corpo, os Oswald dá conta de contar a história do negro no Brasil, né? Fora o alma no olho, eu acho que tem também um pouco essa coisa do Coutinho, assim, dessa força de... Eu, pelo menos, sou muito fã do Coutinho mesmo, assim. E aí, eu acho que essa força, então, sei lá, do documentário, né, da pessoa, da oralidade mesmo, da tradição oral, que aí vai ter a ver até com o continente africano, né? Eu sou muito fã disso, assim, de você conseguir contar histórias com palavras, né? Então, acho que vem um pouco do Coutinho, um pouco dos Osmo, seria um pouco isso, assim, acho que para citar alguém, eu citaria os dois. Eu também, assim, eu cito filmes maravilhosos e, assim, eu acho muito legal e eu acho muito significante, né, vocês colocar, assim, vocês todos terem citado os realizadores brasileiros, né, eu acho que, assim, é uma coisa muito, né, legal da gente, enfim, a gente encontra matéria na gente, né, assim, eu sou uma profunda admiradora do cinema documentário brasileiro, assim, cada vez mais, né, assim, e é um tremendo orgulho, né, para mim participar dessa mostra, né, especialmente da mostra brasileira, de brasileira, né, que cada vez costumo dizer que cada vez fica mais difícil fazer a seleção brasileira, né, porque os filmes são todos muito bons, então realmente é muito difícil chegar só nesse menor número. Bom, gente, infelizmente a gente não vai poder, eu poderia falar milhares de coisas, milhares de questões que a gente podia, enfim, bater bola ainda entre nós quatro aqui, mas não vai ser possível por causa do tempo. Queria, então, perguntar se alguém quer falar mais alguma coisa, quer fazer algum agradecimento, tem, enfim, gostaria de falar alguma questão que, enfim, considera importante no filme de vocês. Ninguém quer falar nada agora? Bom, então, muito, mas muito, mas muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Muito obrigado pelos filmes de vocês. Sim, talvez vocês não tenham nem ideia do quanto foi delicioso assim, assisti-los, né? Vocês já estão com esses filmes enfim, a Larissa está com ele desde 2014, a Raíssa está com muito tempo, a Larissa está com ele desde 2014. 2016. 2016, né, o Lucas, enfim, fala toda essa vida, enfim, reflexiva em torno dessas questões, né, e a convivência com essa imagem. Então, assim, não sei se vocês têm dimensão do que é a gente encontrar esses filmes agora, né? Larissa, quer falar alguma coisa? Não, eu liguei, na verdade, era mais para fazer um agradecimento mesmo final, eu dizer novamente que eu acho louvável a continuidade do festival, dizer que pedir um apoio, na verdade, cada vez maior ao setor audiovisual, né, que a gente vê o quanto que está sendo necessário nesse momento de pandemia, quanto que a arte está salvando as pessoas, a sanidade das pessoas, está alimentando a alma. Então, só citar um registro muito recente, parece que agora no dia 12, mais de 30 entidades do setor audiovisual assinaram uma carta em defesa do setor. Então, eu acho que isso é um marco, porque, poxa, a gente está num momento em que está sendo tão necessária essa arte, e, na verdade, eu acho que seria o caso de não estarmos mais na defensiva, de não estarmos mais defendendo, poxa, o quanto somos importantes, e sim, né, todos tinham que dar as mãos, né, para esse setor produtivo e falar assim, o que vocês precisam para continuar essa produção, né, porque é tão relevante, devolve tanto em termos simbólicos e econômicos para o país, e para fora do país, né, a gente vê uma mostra internacional, então a gente exporta muito da nossa cultura e da nossa arte com o audiovisual, que como pouco das artes chega tão longe, né? Então, só pedir, na verdade, né, parabenizar o festival e pedir sempre cada vez mais apoio para esse setor. Era só isso. Muito obrigada, Larissa, e acho que a gente se conhece pela arte, com a arte, por causa da arte, e acho que realmente assim, é muito importante mesmo, né, que a gente continue tendo os filmes, né, como forma de realização do que somos e como podemos ser, né? Então, gente, muito obrigada.
Um beijo grande e continuem a acompanhar a 26ª edição do Tudo Verdade Festival Internacional de Documentários.